com relação ao que está sendo feito dentro do campo, né? Para continuar, para manter a liderança no Campeonato Brasileiro. Mas e fora do campo? E Guerreiro, vai jogar, não vai? A gente tem um convidado na linha, o doutor Michel Assef Filho, advogado do Flamengo, que cuida desse caso, especificamente está envolvido o tempo inteiro com essa situação e traz um panorama atualizado para a gente aqui no Expediente Futebol. Doutor Michel Assef Filho, prazer recebê-lo aqui no Expediente Futebol. E a pergunta que todo torcedor do Flamengo faz, né? Flamengo terá Guerreiro ou não? Já há uma definição da situação? Obrigado mais uma vez por participar. Boa tarde. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde a todos. É sempre um prazer participar. Vamos lá. A decisão que foi proferida lá pelo Tribunal Suíço é muito clara. É óbvio que a decisão ela não tinha uma limitação para a Copa do Mundo e que esse efeito suspensivo ele foi concedido para o recurso até uma segunda decisão do Tribunal Suíço, ou seja, está prevalecendo esse entendimento. Acontece que o Flamengo ele fez uma consulta à CBF a respeito desse caso para saber qual seria o entendimento da CBF, tá? Para evitar uma futura punição. E a CBF respondeu sem dar o seu posicionamento, até porque não tinha elementos para isso. Não houve a comunicação do Tribunal Federal Suíço para a Conmebol ou da FIFA para a Conmebol e, consequentemente, para a CBF, então a CBF não se posicionou. Então a gente pesquisou se seria viável tomar uma providência junto ao STJD, mas o STJD provavelmente tomaria a mesma posição que a CBF. Então a gente resolveu enviar algumas consultas, ofícios do Flamengo para a FIFA, para a Conmebol e para o Tribunal Arbitral do Esporte. Tá? Então, inclusive para que eles possam posicionar formalmente a CBF em relação a esse tema, para que a CBF então se sinta segura para dar o seu posicionamento. De qualquer forma, a interpretação que o Flamengo está dando é de que o Guerreiro está sim liberado para jogar, mas esperamos ter um posicionamento da CBF até amanhã. E o Flamengo precisou usar esse artifício, porque eu até citei aqui ontem durante o programa que existe uma hierarquia, é claro, né? Flamengo, CBF, Conmebol, FIFA, o Flamengo precisou usar esse artifício e ir direto a esses outros órgãos para poder apressar essa definição. Esse é o meu entendimento, eu estou correto? Está correto, exatamente. No meu entendimento, a FIFA já deveria ter feito essa comunicação à Conmebol e a Conmebol à CBF, né? Mas, enfim, esse comunicado não chegou, então o Flamengo ele tomou aí a providência de se dirigir diretamente às entidades para que a CBF possa ser informada formalmente a respeito do caso. Doutor Michel, Gustavo Ribeirão quem fala, boa tarde, prazer falar contigo. Boa tarde. O senhor falou aí em relação à espera de um recurso no Tribunal Comum, né, da Suíça, a gente pode colocar assim, na Justiça Comum da Suíça. Em que pé que está isso? Então, esse recurso está na Justiça Comum da Suíça e isso pode reformar a última decisão que a gente teve lá do TAS, que é o tribunal ainda vinculado ao esporte, também sediado na Suíça? Sim, essa decisão pode sim ser reformada. Então, o que o recurso, o efeito suspensivo que foi concedido ao recurso olha, enquanto nós não julgamos o mérito do recurso, o Guerreiro está liberado para jogar. Depois de uma decisão definitiva do tribunal ou alguma outra decisão que venha revogar esse efeito suspensivo, aí sim que o Guerreiro teria que continuar cumprindo a sua punição, ou então, se for reformada, não cumprir absolutamente mais nada, enfim. Mas sim, o recurso ainda será julgado e a decisão pode ser reformada. E já tem uma data para esse recurso, doutor Michel? Não tem uma data ainda. Eu não sou advogado dessa causa, tá? É um advogado suíço, Alex, que cuida da causa lá na Suíça, mas ainda não tem data prevista para julgamento desse recurso. Oi, Michel, boa tarde, é Paulo Lima, prazer falar com você. Boa tarde, Paulo. Opa, tudo bom, meu amigo? Tudo em paz, né? Tudo bem. Graças a Deus. O que me causa estranheza é por que a CBF não se manifesta? Ainda é o Carlos Eugênio Lopes que cuida dessa área jurídica lá na CBF, só para a gente esclarecer? Sim, foi inclusive o doutor Carlos que responde o ofício do Flamengo. E o Flamengo, quando fez a consulta, enviou a decisão
do Tribunal Federal Suíço para que a CBF pudesse analisar qual seria o entendimento dela. Mas o entendimento da CBF é de que neste momento ela não se posicionaria, né? Ou seja, ela vem dizendo que a todo tempo, durante a fundamentação da decisão, se fala em Copa do Mundo, mas na parte dispositiva, que é o que nos interessa, o Tribunal Federal Suíço concede o efeito suspensivo ao recurso. O que isso quer dizer? Que enquanto o recurso não for julgado, o atleta está livre, ou seja, por quê? Porque a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte fica aí suspensa, ela fica sem validade. E qual é a decisão do Michel Assef Filho, advogado do Flamengo? Joga ou não joga? Vamos lá. O meu entendimento ele está liberado para jogar. Tá? Ele está liberado para jogar. Mas como o Flamengo disputa uma competição com outras entidades esportivas que podem se insurgir contra uma eventual escalação irregular, a gente quer ter toda a segurança e quer que a CBF se manifeste, porque ela é a entidade de administração da competição. Então, a gente quer a manifestação da CBF. E o Flamengo aguarda até quando, doutor Michel Assef, para poder tomar essa decisão de escalar ou não? Enfim, até o momento do jogo. Na verdade, o Guerreiro, como a diretoria de futebol, ela tem esse entendimento, obviamente, que o jurídico tem, de que o Guerreiro está liberado para jogar, então o Guerreiro está se preparando para jogar. Então, estamos acelerando ao máximo esse posicionamento da FIFA perante a CBF e a CBF perante o Flamengo. Então teremos aí umas próximas, melhor dizendo, 24 horas intensas, né, para essa situação ser resolvida, né? Aguardamos aí a definição do caso. Obrigado pela participação aqui, doutor Michel Assef Filho. Nada, é sempre um prazer. Prazer é nosso receber o senhor aqui para esclarecer, né? Então a situação é essa, né? São as próximas 24 horas, aí vão dizer se haverá essa comunicação ou não, se chegará a uma comunicação, se isso se formalizará para o futebol brasileiro, né? Porque para o futebol mundial foi formalizado. Tanto é que ele jogou a Copa, né? Eu fiz algumas consultas para gente especialista em direito esportivo e é polêmico. Tem advogado que acha que ele tem condições de jogo e tem advogado que acha que ele estava liberado para jogar só durante a Copa do Mundo. Então eu acho que o Flamengo realmente está correto. Ele precisa de uma posição da CBF, porque se ele jogar, outros clubes, como disse o Michel Assef, outros clubes podem entrar com um processo e é um caso polêmico. Se os próprios advogados eles divergem analisando o processo, a gente sabe que hoje é muito interpretativo, uma coisa só que é certa, é esse tempo que ele ficou liberado para jogar na Copa do Mundo, esse tempo não conta na pena. Então, por exemplo, se ele tem um ano para cumprir, faltavam 12 meses, aí esse efeito suspensivo durou um mês. Se o efeito suspensivo cair, se voltar a pena, ele vai ter de cumprir os 12 meses. Não adianta não, mas ele agora só são 11. Não, são 12 meses. Então é um assunto muito polêmico. Eu acho que o Flamengo está corretíssimo. Sem uma posição da CBF, eu não colocaria o jogador, não. Também acho, Hamilton. E outra, né? Para o atleta, para o jogador guerreiro, isso é imprescindível, né? Ter essa decisão, até ele próprio no treinamento, a gente vê que ele está treinando como titular do Flamengo, trabalha a semana inteira sem ter a dúvida, a certeza que vai jogar. Então isso para o jogador e para o clube é muito ruim. Não, e não é só isso, né? Em termos de tabela de campeonato, o Flamengo tem uma margem a ser administrada, né? E pode jogar essa margem fora, colocando o Guerreiro, e amanhã a situação juridicamente não ficar favorável ao que pensa o advogado do Flamengo, né? Então tem que administrar essa vantagem que tem no campeonato, hein, Gustavo? Bom, o Flamengo é líder do campeonato jogando sem o Guerreiro, né? Então a gente já sabe que existe vida sem o Guerreiro no Flamengo. Não é o maior pesadelo para o torcedor hoje não ter o Guerreiro na partida de amanhã ou nas próximas, até se ter uma decisão, né? O Flamengo contratou um novo jogador que, segundo, né, quem acompanha os treinamentos, está indo muito bem, que é o Uribe, já tem condição de jogo também. O Dourado não pode atuar nessa partida, mas para esse jogo acho que tem que ter muita cautela. Aí até o fim de semana, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, se a CBF não se pronunciar até amanhã, até o final de semana tem que se pronunciar. A CBF, que é quem cuida do Campeonato Brasileiro, tem que tomar uma posição, porque quando o Tribunal Suíço determinou que ele estava liberado por esse efeito suspensivo, logo a FIFA também já se posicionou, já houve toda uma liberação para ele jogar a Copa do Mundo pela seleção do Peru. Então a CBF tem que tomar uma posição logo, porque é do interesse dela também
que o jogador tenha a condição e o Flamengo, que é um clube que participa do seu campeonato, também tenha todos os seus jogadores, né, numa situação regular. Então a CBF tem que se posicionar. No caso do Flamengo, a vida sem o Guerreiro. Mas não sei se é bem assim, não. Me permita discordar. Permitido? Porque se a gente for olhar o que aconteceu até agora, tudo bem, mas o Flamengo teve perdas importantes aí pro restante do campeonato. Principalmente lá na frente. Setor ofensivo. Vinícius Júnior, o Viseu. Então eu não sei se não ter o Guerreiro agora vai ser igual ao que vinha sendo, o que foi antes da Copa do Mundo, entendeu? Eu penso pro jogo de amanhã. O Flamengo já vinha jogando sem o Guerreiro, então é um time que já está acostumado a jogar sem ele. Claro, é um acréscimo grande de qualidade técnica. Não tem o Viseu. Então, não sabe a qualidade do Uribe. O Uribe está treinando só, né? O Uribe não está jogando. O Marlos vinha sendo preparado, já entrando em muitos jogos do Flamengo ali no lugar do Vinícius Júnior, para já ir ganhando entrosamento, entendendo como o Flamengo joga. Acho que o jogo não é o maior pode nos dar esse parecer que você traz aí. Mas vai depender, talvez nem só o jogo de amanhã, né? Os próximos 2, 3 jogos, 1, 2, 3 jogos, não sei. E o detalhe importante, Hamilton, é que ele é jogador do Flamengo, tem contrato até agosto. Sim. Está à disposição do técnico, está à disposição do clube. E queira ou não queira, o Flamengo aparentemente tem interesse na renovação do contrato do Guerreiro. Então, se há um momento desse imbróglio jurídico aí, e essa possibilidade de jogar, o Flamengo está exigindo que, é evidente que a CBF, falamos aqui, citamos até o Dr. Carlos Eugênio, o Carlô, né, que é o homem responsável pelo departamento jurídico, a CBF está demorando a se posicionar também porque é uma coisa jurídica muito difícil, né, porque depende de Conmebol, depende de FIFA. Mas o Flamengo, evidentemente, se ele tiver a condição de jogar, desculpa, o Uribe está chegando agora, ele é o cara. Quando ele chegou naquela suspensão que foi apagada, imediatamente se botou o Henrique Dourado no banco de reservas. O Paulo Guerreiro é titular absoluto do time do Flamengo, né? Indiscutível. É o Barbieri, a gente viu a entrevista do Barbieri, ele foi muito claro. O time está pronto, está montado, é o que ele tem, mas ele não pode abrir mão de uma peça como o Paulo Guerreiro. Não, e tá sabe certo. a importância. E tá certo. E tá certo. Porque as opções que a gente vê, a gente tem as novas opções, vamos colocar assim. Você tem o Uribe e tem agora que a gente está vendo que estão dando um pouco mais de moral pro Lincoln. Mas o Lincoln é um garoto muito novo. Você fala assim, olha, você vai entrar para substituir o Guerreiro. Esse trabalho com o Lincoln tinha que ter acontecido lá atrás, lá no Campeonato Carioca. Vamos colocar mais o garoto, vamos sentir mais o garoto, porque eu acho que esse garoto é futuro. Eu acho que o Lincoln tem todas as possibilidades de vir a ser o substituto de qualquer centroavante do Flamengo. Mas agora, pegar e falar, não, vai lá, vai pro pau. Então é mais complicado. Hoje o Guerreiro, nesse time do Flamengo, ele é fundamental. Eu acho que essa preocupação com o lançamento desses jovens valores é fundamental. Você passou por lá e viu que se lançar de qualquer jeito, uma safra vai toda embora, e né? principalmente num Apesar jogo que você entrou como com esse. 17. Com 17 para 18. E principalmente, Hamilton, num jogo como esse. Na minha opinião, é o jogo da rodada, né? É o jogo mais importante, em que estão disputando ali, o Flamengo ganhando abre 7 pontos do São Paulo. É uma abertura muito grande. E o São Paulo ganhando, chega no Flamengo. Então eu acredito que é um jogo muito decisivo, na minha opinião, para colocar um Lincoln agora. É um jogador que tem que ir aos poucos, né, amadurecendo, se reformando, porque é um grande jogador. Agora, o Guerreiro, estou com o Paulo Lima, o Guerreiro estando pronto, tem que ser o Guerreiro, porque é o matador do Flamengo, é um jogador que tem o carisma com o torcedor, que tem a unanimidade entre os jogadores. Então, se o Guerreiro pode jogar, tem que jogar. Não, se ele pode jogar em condição, pra mim, ele é titular desse time do Flamengo. O que eu tenho dito aqui é que o Flamengo se acostumou a jogar sem o Guerreiro também. Então não vai ser o maior pesadelo pro torcedor hoje não ter o Guerreiro. Tô dizendo isso, sem condição, não precisa se lamentar tanto. Eu acho que o que o Flamengo tem no elenco, dá pra você encarar o São Paulo. O Henrique Dourado também tá fora. Exato. Isso também é que pesa, porque era o cara da 9, né? Era o cara da posição de centroavante. É isso que faz a diferença, né? Eu concordo. O Uribe, a gente ainda é um ponto de interrogação, como o Paulo falou aqui. A gente só viu treinar. Jogar, ainda não jogou. É porque o sistema visa ter um homem de área, ter um 9. Então não dá para mudar de uma hora para outra no meio do campeonato. Apesar de ter tido algum tempo. Mas eu acredito que ele tenha trabalhado com essa referência ali no sistema para poder jogar. A gente viu os treinamentos, o Guerreiro, todos os treinamentos titular da equipe dele. Então, provavelmente ele trabalhou a semana inteira com essa formação. E tem que mudar no último dia é complicado. Aí eu acho que o Lincoln vai ter que entrar nessa. Pode ser o cara. A teoria do Theo, ela é bem plausível, porque você... vamos puxar um pouquinho atrás no caso do Vinícius Júnior, né? Quando saiu das seleções de base do Brasil com destaque, tanto é que o Real Madrid cresceu o olho e levou o moleque embora, nem ficou muito por aqui, né? Quando apareceu o Rueda, a mesma situação. O Everton era titular absoluto do lado esquerdo.
E todo mundo falava, pô, o Vinícius está precisando de espaço, está precisando de espaço. E aí ele entrava aqui, às vezes jogando pelo lado direito que não é a dele, colocado por lá, o Rueda foi embora, veio o Carpegiani, a mesma situação. Precisa de espaço, precisa de jogar, e o Paulo César Carpegiani, em momento algum, chancelou o Vinícius. A mesma coisa do Lincoln. O Lincoln está nessa toada aí, tá nesse trilho, está nesse rumo. Mas eu acho que é cedo ainda, num jogo de importância. O Paulo falou de Flamengo e Palmeiras, outro jogo, né, Paulo, que tem lá embaixo no Sul, Grêmio, Atlético, também pode mexer nessa tabela aí, entendeu? Então, são jogos importantes. E aí eu acho que, de certa maneira, o Ribeirão levantou um número aqui que a gente pouco fala, que é o Marlos Moreno, que tá mais rodado, tem mais bagagem, já jogou em algumas oportunidades, tem um estilo mais rápido, não, ao meu ver, não tão similar como é o do Vinícius Júnior, mas é um cara que pode jogar agudo pelo lado esquerdo. São alternativas. Bom pro Barbieri, né? Tá na hora do Marlos Moreno dizer que veio também. O Barbieri está consolidando um esquema de jogo que é dele, né? Passou a tormenta do Rueda, passou a tormenta ali, aquela tsunami do Paulo César Carpegiani, e ele chegou, foi aos poucos montando o seu time e está dando a cara dele no jogo. O Lincoln, ele é um jogador para ser aproveitado desde setembro do ano passado, desde o final da Copa do Mundo Sub-20. E o Lincoln, com 17 anos, ele já era o centroavante do Sub-20 e já era artilheiro no Sub-20. Então, assim, já é um jogador que há um bom tempo, quem trabalha nas categorias de base sabe que é uma joia. Então, se não aproveitar até agora do jeito que poderiam aproveitar, em vários jogos aí do Campeonato Brasileiro, ele não foi nem para reserva. Tinha o Viseu ainda também, né? E tinha o Viseu, mas o Viseu já estava indo embora, né? Então era hora de falar assim, vou trabalhar. Mas antes da parada para a Copa, né? O Viseu entrou em muitas oportunidades, até fazendo gol. Entrou e fez gol. Entrou e fez gol. Utilizou bastante o Viseu nos últimos tempos. Entrou e fez gol. Então eu acho que agora tem que ter paciência com o Lincoln. Não adianta colocar para os Leões agora, não. É isso aí. Vamos ver o outro lado? Vamos ver o São Paulo, como é que se prepara para esse clássico com o Flamengo? Notícias do São Paulo aqui no